deu coragem de nós estar aqui hoje. Então, levantar, vamos orar ao Senhor, depois nós voltamos. Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, sabe, Senhor Deus, que nós perdemos suas vidas hoje. Mas por isso é que nós temos que te agradecer, Senhor, por nós estar aqui, Senhor, porque cada um de nós, Senhor, corremos risco de perder nossa vida sem cessar a qualquer minuto, Senhor. Principalmente nós que andamos no trânsito, eu e meus filhos, que vivem andando no trânsito. Por isso nós temos que agradecer, Senhor, a nossa chegada, a nossa saída, todos os dias. Assim como nós amanhece o dia, Senhor, com um pensamento na nossa cabeça de correr atrás dos nossos trabalhos, Senhor, que nós venhamos viver ter o pensamento de te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas. Porque nós não sabemos, Senhor, nem de nós, que hora é que nós vamos perder elas, que hora é que nós vamos ser afastados desse mundo. Só tu, Senhor. Mas isso é que nós temos, Deus, que agradecer todo dia, toda hora, as nossas vidas, Senhor. Foi o que tu deste a cada um de nós. Nos ajude, Senhor, a nós ter essa sabedoria de te agradecer, Senhor. Porque muitas vezes a gente só faz pedido na hora da necessidade, mas nossa obrigação é te agradecer, não pedir nada disso. Eu já deste muito a nós, a nossa vida, o nosso povo divino, a nossa família. E que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada um de nós. E não venha, Senhor, que nós não venhamos desistir, Senhor, de estar aqui essas quarta-feiras, estar aqui no domingo. E sempre que nós pudéssemos reunir nesse curso, o Senhor venha dar sempre essa força, essa coragem. Eu sei, Senhor Deus, que cada um aqui está cansado, Senhor, do seu trabalho, da sua luta. Essas crianças também, Senhor, que se acordam cedo e não trabalham, mas têm suas obrigações de estudar, Senhor. Tudo é um trabalho, Senhor. O trabalho mais sufocado é estudo. E essas crianças têm que se acordar cedo, não é tão difícil. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida deles, o coração deles. Eles veem, Senhor, seguir o teu caminho, Senhor. Porque muitos, Senhor, não têm infância, mas Deus proverá tudo, Senhor. Eu nunca tive infância, Senhor. Com 6 anos de idade, eu nunca fui para trabalhar na roça. Nunca me arrependi. Nunca me arrependi de nada, Senhor. Mesmo assim, Senhor, essas crianças, Senhor, elas vão ter a mudança lá na frente. Onde muitas delas têm liberdade de brincar, o tempo e a hora. Eu sei, Senhor Deus, que o meu neto não tem isso. Mas tu sabe, Senhor, que Deus é essa coisa. Dá sabedoria a cada um deles, Senhor. E nada é perdido na nossa vida, Senhor, como tu quer, Senhor. Tu supera tudo. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Página 9, 31. Eu acho que isso sem Deus nada somos nesse mundo. Sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Sem Deus nada somos desse mundo. Sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. O maior milagre deste mundo foi Jesus que na cruz realizou.
sangue lavou a minha alma manchada do pecado. Jesus com seu sangue lavou a sede que ele foi traído. Em memória a ceia nos deixou. O pão simboliza o seu corpo e o suco o sangue do Senhor. O pão simboliza o seu corpo, o suco o sangue do Senhor. Na ceia nós temos esperança e o Cordeiro logo vai voltar, enxugará para sempre nossas lágrimas, nos levará ao eterno lar. Enxugará para sempre nossas lágrimas, nos levará ao eterno lar. 36. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço.
rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como rei Davi. Quero te adorar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, digna de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Que a graça e a paz do nosso Senhor possa reinar nessas vidas. Vamos estarmos aqui mais uma vez. Vamos abrir em Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Aqui, como foi dito já muitas vezes, essa carta aqui que Paulo escreve, né, para os irmãos de Filipenses, é uma carta de encorajamento, uma carta como se fosse de um pai para o filho, né? E uma das palavras que ele usa mais é regozijai-vos, né? Alegrai-vos, né? Mandando esses irmãos se alegrar. E aqui na quarta-feira passada, nós vimos aqui o apóstolo Paulo. Vamos ler um pouquinho, só para poder pegar a sequência. Ele fala, finalmente, irmãos meus, ele fala, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança o quê? Para vós. Aí ele fala, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, que é a circuncisão. Aí ele fala no versículo 3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. E não confiamos o que, meus irmãos? Na carne. Ou seja, não nos gloriamos na carne, mas se for para se gloriar em quem? É em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo ele deixa escrito para esses irmãos, que toda honra, toda glória seja dada a Jesus Cristo. E se for para se gloriar, se glorie em Jesus Cristo, mas não na carne, né? E a questão do soberbecer. Tanto que aqui ele fala no versículo 4, ele vai dar um exemplo da sua vida. E se tinha uma pessoa que podia se gloriar na carne, aqui o que o apóstolo Paulo quer mostrar, se tinha uma pessoa que podia realmente se gloriar na carne, era ele. Por causa de todo o zelo que ele tinha quando estava na lei, né? Que ele vai até falar, ele vai dar as características. Ainda que também
podia confiar o quê? Na carne. Isso aqui é Paulo falando dele mesmo. Ainda que também eu poderia confiar na carne. Paulo falando dele mesmo. E Paulo realmente, quando ele expressa essa palavra, nós vemos que Paulo, tanto na lei como agora na graça, meus irmãos, ele tinha respaldo para falar que realmente era uma pessoa que serviu, tanto na lei com zelo, como também agora com Cristo na graça. Ele tinha respaldo para falar dos dois, porque ele foi aquela pessoa que realmente com amor, né, com dedicação, ele serviu de verdade. Né? É tanto que ele fala, ó, se tinha uma pessoa que podia segurar a cara, era eu. Aí ele vai falar agora. No versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele fala hebreus de hebreus. E segundo a lei, o que, meus irmãos? Fui fariseu. Segundo o zelo, né? O zelo que ele tinha pela lei, ele foi o quê? Perseguidor da igreja, né? Porque o apóstolo Paulo começou a ver ali o cristianismo sendo expandido, né? De uma tal forma as pessoas aceitando esse Cristo, e ele, como sendo muito zeloso da lei, daquilo que ele servia, né? Ele se tornou o quê? Perseguidor da igreja, né? Nós sabemos bem a história lá relatada em Atos dos Apóstolos, né? Esse que era perseguidor, agora se torna-se o quê? Perseguido, não é verdade? E ele fala, ó, pelo zelo que eu tinha, naquilo que eu praticava, naquilo que eu exercia, eu era perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Se nós formos ver nessas outras, nós podemos falar do islamismo, né? E outras religiões muçulmanas, né? Os caras realmente são zelosos ao extremo, né? Até o ponto de matar, de morrer, de matar o cristão. É verdade? E vai algum de nós que somos cristãos, falar alguma coisa sobre aquilo que eles defendem? Né? O zelo deles é tão grande que eles matam. Né? E também morrem por amor àquilo que eles têm um grande zelo. Né? Então, o que eu quero falar com isso? Nós vemos pessoas totalmente, né, no caminho que não é para estar, que tem um zelo, que defende, que morre por aquilo, não é verdade? Mas nós aqui no cristianismo, na graça, às vezes nós não temos todo esse zelo, né? Mas o zelo que eu falo não é nem de você matar, né? Jamais, porque Cristo, a pregação de Cristo foi totalmente diferente, né? Já não era mais olho por olho nem por dedo, né? Mas você tem que amar o seu inimigo, né? Abençoar os que maldizem, né? E assim por diante. Mas o zelo que eu quero falar muito da graça, do cristianismo, é porque muitas das vezes, o nosso zelo é tão pouco que nós damos mais crédito às coisas que o mundo nos oferece do que aquilo que nós temos que estar zelando, que é a graça que é em Cristo Jesus, né? Então nós vemos esses caras aí na carne, né? Porque eles se morreram na carne, um zelo total, ao ponto de morrer por aquela religião e de matar se alguém ofender, não é verdade? E no cristianismo, na graça que nós vivemos, infelizmente muitas pessoas usam da graça, né, para a liberdade, para a libertinagem, né? Não, porque eu estou na graça, né? Então, tem certas coisas que eu posso estar fazendo, né? E cadê o zelo? Interessante que eles oram 3 vezes ao dia. Pode ser onde tiver. Isso. Eles se ajoelham. Chegou aquele horário, eles estão ali. Aí ele deu um tapa em quem está ali, né? Ele deu um tapa muito velho. Mostra o zelo, né? O carinho que ele tem pela religião. Exatamente. Verdade? Allah, né? Os próprios judeus também, eles, naquela oração certa ali, eles param tudo para poder fazer aquela oração. Né? O que acontece? Aqui o que Paulo também está querendo mostrar é porque os irmãos, né, os judeus davam
os fariseus, eles tinham uma vida só de aparência, né? Eles tinham aquele zelo por aquilo que eles faziam, mas não viviam, não é verdade? E se gloriavam até na carne, né? Escreveu da oração, né? Daquele que só os dois, né? Um judeu e um publicano, né? E você vê lá os judeus se gloriando porque era exibir, né? E aqui do outro, né? Eu não sou como esse público que também era judeu, né? Mas você vê ali, né? Que eles se gloriam na carne, né? É uma aparência, não é verdade? E podem que ele já falou, se uma pessoa tivesse glória, era eu era algo estranho disso aqui. Eu realmente praticava, né? Mas assim, o que eu quero trazer, quando chega para a graça, para o cristianismo, nós vemos a grande libertinagem que acontece no meio do povo de Deus. E eu quero falar no meio do povo que se domina, né, igreja de Cristo, que somos nós. A denominação igreja de Cristo. Não, estou falando de nós mesmos, né? Porque eu me lembro quando eu vim da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus tem aqueles dogmas lá, né? Então é como se fossem os judeus, né? Eles querem mostrar aquela aparência, mas não vivem, né? É verdade, mas você vê aqueles dogmas, aquela tradição que é pesada, né? E muitas das vezes a gente segue pelo mandamento lá do homem. Nem muitas das vezes pelo temor a Deus, mas pelo homem. E quando eu entrei na igreja hoje do Senhor, que nós conhecemos, aquela que está escrito na Bíblia e fala, e eu conhecendo muitos irmãos, né, de alguns cantos, e a gente vê, né, a libertinagem que predomina no meio do povo. Claro, não são todos. A maneira que eles se comportam diante de Deus. Diante de quem? Diante da igreja, diante de Deus. Exatamente. Qualquer crente. Aí eu quero falar, aí cadê o zelo? Não tem. Aí vem a questão do zelo. Né? A gente tem uma vida de santidade, de tentar ter uma vida irrepreensível, não é verdade? E você vê no meio de muitos, né, que muitos dos que estão aqui no nosso meio, da igreja do Senhor, usam da graça para a libertinagem. Porque na graça pode tudo. Aí eu vejo na questão, e cadê o zelo? A graça não vai dar. Né? Cadê o zelo que nós temos que ter para servirmos ao Senhor? É verdade? Aí se depara com pessoas que, se a gente olhar para uma pessoa do mundo e olhar para ela, não tem diferença. Você vê as mesmas atitudes, você vê as mesmas vestimentas, são as mesmas coisas. Cadê o zelo, né? Mas o zelo que, não o zelo como estava tendo lá o judeu, né? Que era só na carne, né? Mas sim realmente interno, né? Espiritual. Então esse é um dos grandes problemas que acontece no meio da igreja, né? O povo mesmo de Deus, que somos nós. Mas a denominação eu não vou nem tocar, estou falando de nós, porque essa carta aqui, ela foi escrita para a igreja do Senhor. Né? Ela foi escrita para mim e para você. Então, muitas das vezes, o que está faltando em muitos, né, não são todos, é um zelo, né, de como andar realmente diante do Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Mas o apóstolo Paulo fala que vai ter que ter esse, né, que é para poder se manifestar os sinceros, né? Sempre vai ter. E aqui nós estamos falando, quero não só a igreja do Senhor, mas que nós possamos estar orando, né, uns pelos outros, porque é isso que a Bíblia nos ensina, né? E também até nós, por certo tempo, podemos cair nessas mesmas coisas, né? De não ter mais o zelo, de ter tudo como normal, né? Porque o negócio pior é quando você tem tudo como normal. Não é isso, é normal. Isso aqui não, o negócio disso aqui não vai, né? Vai tirar a minha espiritualidade, né? Não vai deixar de ser mais. Então, quando tudo está normal para nós, irmão, tem um perigo, né? Quando a mulher, eu falo das mulheres, né? Depende também do homem. Quando a mulher fecha a roupa e ela vê que, né, tá normal e você vê que não está, é uma coisa errada. E assim o homem, né? Porque quando a gente fala no termo de mulher, porque a vaidade sempre foi mais nas mulheres, né? Mas hoje, muitos homens também estão com extrema vaidade, né?
com a moda que o mundo aí ensina, né? Então, quando, em algumas coisas que a gente vê, que você vê que é errado, mas você está sendo normal, então está alguma coisa errada. Nós temos que ver, sabe o que? Se realmente o Espírito Santo de Deus ainda habita em nossa vida. Uma vez Paulo falou que ele trata sempre de certos assuntos, e ele falou, se é que ainda o Espírito Santo de Deus, Se é realmente se você receber o Espírito Santo de Deus, né, se habita em vós. Porque mesmo se habitar, aquilo que o pensamento de fazer errado, ele já vai nos advertir. Né? Já vai nos advertir. Ah, vestimento, sou vestido ou vejo que, né, o mulher, se já aqui tocar e ver que não é o padrão de Deus, né? Não estou falando o padrão do mundo. Mas o Espírito tocou e eu, não, mas isso aqui é normal, aí nesse normal que vai ter, acaba que uma hora a casa vai se encontrar vazia. Não é verdade? E vai ter um lugar vazio que saiu e mais 7, né? Então, o que eu quero falar é que às vezes tem coisas pequenas que a gente pensa que não vai nos derrubar, né? Mas naquelas coisas pequenas que depois, né, vai vir a grande, vai dar um rasteiro tão grande que a gente não vai ter mais sustentabilidade de ficar em pé. Aí vem a queda, né, do povo de Deus, né? Porque são nas mínimas coisas que a gente não tem zelo. Às vezes não tem zelo, pensa que é uma coisa natural, coisa normal, aí vem a queda. Né? E hoje está cada vez mais difícil. Difícil que eu falo da questão assim, num grande modismo que tem no mundo, né, da moda, porque hoje tudo é moda, você tem que. A gente não tem que andar no padrão do mundo. A gente tem que andar no padrão naquilo que as escrituras nos ensinam. O padrão do mundo também vai ser profano, vai ser tudo contra Deus. O mundo não tem nada bom de oferecer. Então, o que é que eu e você queremos olhar para o mundo e querer seguir a mesma ordem do mundo? Né? Eu fico assim, eu fico triste quando eu vejo o irmão da igreja dizendo que segue um cara da internet. E o cara até mudando. Rapaz, eu sigo essa pessoa. Aí tem que seguir a Cristo, irmão. Não é você levantar aí no não. Né? Aí você segue aquele fulano, eu sigo também, né? Que é no Instagram, né? Que segue, né? Vocês vão de seguir, né? Eu sigo fulano. Aí passa meia hora, às vezes eu estou vendo os vídeos aqui, cara, porque segue ele. Tem que seguir a Cristo. Tem que seguir aquilo que Cristo nos ensina, né? Essas coisas que né, esse objeto nos oferece, não. E é só que você vê, rapaz, eu sigo fulano. E até se você seguir até idolatrar até o mundo da igreja, também vai estar errado. Né? Não sigo o pastor de tal, não sigo o irmão lá da igreja de Cristo porque ele é assim. Uma coisa é você acompanhar, analisar, mas né, você seguir, idolatrar, porque né, aí vê o cara, aquele cara tem uma vida tão simples, né? Uns caras desses aí que tudo que eles postam na internet para poder trazer glória para eles mesmos. Aí tem um bocado de crente, um bocado de cristão que se envolve nessas maracutaias. Dizer que segue fulano de tal, que segue sem ninguém quer, isso é triste, mano. Isso é triste. Eu fico triste quando eu vejo, não, eu sigo esse cara. Nós temos que seguir a Cristo, né? Nós temos que ter um zelo naquilo que a Bíblia nos ensina. Não que ninguém é perfeito, mas a gente tem que tentar. Quando a gente não tenta, uma vez que eu falo uma coisa, é verdade, você tem que ser honesto, né? Você tem que tentar. Agora que a gente não tenta, e cada vez mais está ficando, né, essas grandes coisas que o mundo oferece, a igreja está indo aí, acompanhando. Mas mandaram um vídeo e eu assisti. A igreja de Cristo colocando as criancinhas tipo uma festa junina do pai do tempo. Igreja de Cristo. É porque, mas chega um certo. É o mundo entrando dentro da igreja. Mas por quê? Para agradar crentes carnais. Exatamente, porque as pessoas não têm mais isso aqui como bom. As pessoas viram a reunião como essa aqui e acham chato. Aí tem que ter o que é um atrativo, um acréscimo. Aí onde vem as fotografias. Às vezes parece ser radical, mas não é. Começa pelas crianças, né?
na apresentação do Dia dos Pais. É uma coisa que, no momento, irmão, não parece ser inofensivo, mas a criança vai crescer com o que é iconografia. Ela vai crescer quando a frente da iconografia para tudo da igreja. Não é verdade? Parece ser radical, mas parece uma besteirinha, é só um, né? Mas é uma coisa que a criança vai crescer com aquilo ali, que tem que ter um entretenimento. O teatro. Isso a gente já vê nas denominações que tem demais e também estamos vendo aqui. Aí começa pelas nossas crianças. Para mim, no momento, não é inofensivo, né? Mas a minha criança vai crescendo um pouquinho na mente. Aí quando elas estiverem mais adolescente, né? Que elas já se acostumam com aqueles teatros, não, mas isso é normal. Aí os mais velhos vão morrendo. Os jovens vão começando com essas coisas, quando a festa vai estar aí no Senhor. Então, parece uma coisa bem simples e pequena, mas tem que ser tirado. Porque vai crescendo na mente das nossas crianças. É verdade? Tipo um exemplo, desculpe, mas rápido eu falo. Eu não tenho nenhum problema de frequentar nem a Assembleia de Deus. Porque eu já vim lá para lá não volto. Mas eu já não quero que meus filhos visitem. Não é porque ela visitando, pode ser que ela goste daquele negócio. Claro, que eu jamais vou segurar meus filhos. Eu ensino o caminho da verdade, eu ensino a verdade, né? Como é que eu culto, como é que é a adoração ao Senhor. Tem que dar ensinamento para nossos filhos. Mas só engajar ela lá, visitando e participando até de culto de jogo que acontece lá, claro que ela vai achar maravilhoso, porque ela tem vários entretenimentos. Lá na igreja do pai, a igreja assim, né, que a gente fala inglês, né, porque vai lá onde eu me inglês, né, com os irmãos tem essas coisas, né, mas a gente tem que ensinar para os nossos filhos, né, aquilo também que nós aprendemos, que a adoração a Deus é espírito e verdade, mas não nos entretenimentos que acontecem aí nas igrejas, que não é adoração. Pode falar. Então, aí você vai contra esse ser zeloso a ser filho, não deixando entrar essas coisas da igreja. Né? Estudo para casar, e tudo isso também. Tentaram ao digo, casais, esse piado. Aí você é radical, intolerante, porque você é zeloso. A igreja está cheia, aí, por isso que às vezes é divisão. Porque muitos já estão apoiando aquela linha de pensamento, e você olha na Bíblia e vê que não, aí descarta Deus e traz o cumprimento para dentro da igreja. Aí, com o tempo, os irmãos, tudo de calça bem trocadinha, sobrancelha bem cheirosinho, e aí vai. Interessante que aqui no primeiro versículo, Paulo falou: finalmente, irmãos meus, regozijai no Senhor. E não me aborreço de escrever o quê? De escrever o que? As mesmas coisas. Que mesmas coisas são essas? Os mesmos ensinamentos. Sem acrescentar e sem tirar. Né? Mas com o tempo, os mesmos ensinamentos, para muitos, vai se tornar o quê? Um comichão, uma coisa chata. Já não sabe, porque a pessoa já está lá mesmo já. Cara, só pega a mesma coisa. Está entendendo? Não tem que ter um entendimento, mas tem que ter um zelo. Né? Claro, não um zelo, porque também, a gente também não pode ser. Porque se você for radical demais, você vai querer ser melhor do que os outros. Né? Tem que ter um equilíbrio. Né? Mas tem que ter o zelo. E hoje nós vemos, irmãos, eu fico vendo, eu me preocupo, eu fico preocupado. Só que eu oro a Deus e mando elas orar com o futuro marido dessa menina. Né? Eu fico preocupado. Porque eu falo assim, a gente tem na mão de Deus. E eu ensino para os meus filhos que é um marido bom, só que pode dar Deus. E nem eu posso dar, mas Deus pode. Né? Mas Deus pode. Mas é porque a gente vê o caminhar da igreja, como é que ela está. A gente se preocupa na questão de, sabe, se vai se relacionar. Porque até dentro da igreja, irmão, você vê, não tem os jovens da igreja de Cristo, né? Não tem. Eu já cheguei a presenciar alguns jovens da igreja de Cristo, em alguns encontros que eu fui, mas irmão, se olhar para o mundano e olhar para ele,
É a mesma coisa. Não são todos, não entendo. Não estou dizendo que são todos, não. Mas é a grande parte. Né? Esses congressos que a gente vai, né? Tinha que estar aqui especial do ano, especial do ano, especial sei lá o que. Tu vê os caras lá, meu irmão. Eu fico vendo para aqueles caras, meu irmão. Esse cara é cristão? Eu não estou julgando, não, né? Não estou falando que eu só. Né? Quem somos nós para julgar nossos irmãos, né? Porque nós também somos pais, somos pecadores. Eu sou assim, um exemplo. Como é que vai estar a igreja do Senhor daqui se já não ter para palpar assim, e daqui a 5 anos, a 10 anos? Como é que não vai estar? Então, se não tiver aqueles que zelam ainda, né? Se não tiver aqueles que lutam ainda, vai chegar um tempo que é só mesmo esperar a vida de Cristo, né? Quer falar, irmão? Quer falar? Não, o julgamento. Paulo me fala o seguinte: de casa, devemos julgar. Devemos julgar um outro. No momento que a gente está julgando, nós mesmos, nós estamos impedindo que o erro entre no nosso meio. Não, eu falo da questão de julgar condenando, né? Mas o julgar para você. Aí ele diz assim: julgar eu entendo, porque eu de fora, Deus não vai julgar. Então, esse julgamento, a gente tem que julgar pela reta de justiça. Como é que é pela reta de justiça? Está acontecendo alguma coisa errada? Irmão, olha o que a Bíblia diz. O que as Escrituras estão falando? Se o irmão apoia ou não, aí nós estamos julgando pela reta de justiça. Que essa justiça não é nossa, é o que está escrito. Aí podemos julgar. Irmãos, fala, Tiago Correia, capaz interativa, as mulheres, né? Porque aqui é um estudo que todos têm que participar. No caso, eu falo aqui, mas vocês têm que falar também. Eu posso até estar falando, porque eu estou falando uma coisa que eu penso, né? Mas, não, irmão, vocês, né? Mas eu gosto bem assim, né? Estamos conversando. Agora vocês têm que ficar lá. Não, briga não, mas a gente vai entrar no entendimento mais daquilo que a palavra ensina, né? Não no que nós, não no que nós ensinamos. É verdade? Olha, fala aí, tinha alguma coisa aí. Então, irmão, é um perigo, sabe? Então nós temos que ter o zelo. Né? Um zelo naquilo que a Bíblia nos ensina, né? E Paulo falou, não me canso de escrever as mesmas coisas, não me aborreço. Né? Porque o ensinamento, todavia, foi uma coisa só. Tanto de Cristo, né, que passou para os apóstolos, e os apóstolos deram continuidade. Na verdade, foi um só. E eles toda vez na mesma tecla, tocavam no mesmo quê? Ensinamento. O mesmo ensinamento. Na verdade, que é bom para o crescimento da igreja do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele tratando sobre esses assuntos, né, e puxei mais para o lado do zelo, né, e ele fala aqui, quando ele fala aqui, ó, se tiver alguém, uma pessoa que podia se gloriar, era eu, porque eu era tudo isso aqui, né, aí ele fala no versículo 8, não, no versículo 7, mas, o que para mim era ganho, reputei o quê? Perda por Cristo, porque naquele tempo parecia até ganho para Paulo, mas ele teve o quê? Tudo o quê? Perda, né? Quando ele realmente conheceu quem? A Cristo Jesus, conheceu a graça, aí juntou com aquilo que ele já tinha, aí realmente teve um aperfeiçoamento. É verdade? Então, meus irmãos, quando conhecemos a Cristo, né? Assim como Paulo conheceu, aquilo que para ele era ganho, ele tornou o quê? Como perda. Então, assim tem que ser na minha vida e na sua. Uma vez que conhecer a Cristo, muitas coisas que para nós parecem até ser ganho, nós temos que estar dando o quê? Como perda. Como perda. Para que nós possamos andar o quê? Conforme, né, o que as Escrituras nos ensinam. Na realidade é porque conhecemos a Cristo, estamos em Cristo, mas ainda tem coisas de lá que nós não tivemos ido como perda, né? Ainda está enraizado em nossas vidas, mas nós temos que ter como perda, nós temos que esquecer. Na verdade, temos que esquecer. Porque se nós trouxer conosco, aquilo que nós trouxemos, um dia pode ser a nossa queda lá na frente.
E acontece aqui, muitas das vezes, nós não queremos o que? Perder, mas só ganhar, né? Mas, ó, não, tudo isso aqui eu tive como perda. A poder agora estar o quê? Com Cristo. Na verdade, esse é o cristianismo, né? Interessante, para que o cristianismo é esse não tem que perder, né? Porque se nós formos ver, a vida de Paulo era boa. Ele era um cara de olhagem nova. Naquele tempo, o cara foi lá com as pernas de Gamaliel, veio no fundo, ele via de olhagem nova, realmente. E o cara deixar tudo, né, para poder ser aquele que era livre, agora se tornou prisioneiro de Cristo, pelo amor ao Evangelho, né, a proclamação do Evangelho. Os maiores homens, eles tiveram as coisas do mundo como sendo coisa inútil, como o próprio Moisés. Ele não quis mais ser chamado de Filho da filha de Faraó. E ao que ele foi seguir? Foi o deserto sofrendo. Ele escolheu ser oprimido por seus por um pouco tempo, não é verdade? Porque ele sabia que ia ter toda a eternidade para ele, do que participar das premissas, das coisas boas, né? Que também era pouco tempo, mas ia ter a eternidade de sofrimento, não é verdade? Aí Paulo fala aqui no versículo 8. E na verdade deu também por perda todas as coisas. Olha, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considera como escória, né? Tem algum que fala de fogo, né? Para que possa o quê, meus irmãos? Ganhar quem? A Cristo. Ele teve todas as coisas como perda para poder ganhar quem? A Cristo. Aí ele fala logo, e seja achado nele, não tem da minha justiça, né, que vem da lei, mas aqui vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus o quê? Pela fé. Pulou toda a bagagem que ele tinha. Pulou aquilo que ele tinha, tão maravilhoso. Como a gente vê, né? Nós conhecemos irmão que ele era muito caridoso. Né? Ele tinha caridade dele como moeda de troca para ganhar Cristo. Né? Mas agora ele está vendo que tudo que ele estava fazendo está sendo inútil. Agora, na graça, o que ele está fazendo, o que ele está fazendo para ganhar, não para ganhar. Exatamente. Ele está fazendo. Aí ele fala aqui no 10, então, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito o quê? Conforme o quê? A sua forma. Não. A sua morte. Então ele perdeu tudo aquilo que ele tinha, né, na carne, a glória que ele tinha, para o quê? Para conhecer e o poder o quê? Da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme o quê? União e seu suprimento. Fala comunhão e Diz assim no versículo 10: para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O pode dar indivíduo. isso. A palavra ele quer passar pelo mesmo processo que Jesus passou. Exato, porque quando ele fala da morte, né? A morte de Cristo, né? Que na ressurreição ele teve o quê? Toda a glória. Né? Hoje Cristo ele está sentado aqui à destra do Pai. E a Bíblia fala que a nossa morte ela vai ser semelhante de quem? A de Cristo. Um dia vamos ser ressuscitados em glória. Não é verdade? Na mesma ressurreição de quem? De Cristo. Cristo foi glorificado, assim também nós vamos ser o quê? Glorificado. Então tem o quê? Tem uma recompensa.
Eu perdi tudo isso aqui. Eu deixei tudo isso aqui, mas para quê? Para conhecer a ressurreição, que foi da mesma forma o quê? De Cristo, que vai ser mais o quê, meus irmãos? Excelente, mais grandioso, né? Então, por mais pelejas ou aflições nós possamos passar aqui na terra, quando nós vivemos, né? Mas não vai se comparar com aquilo que Deus ele tem reservado para aqueles que vão quê? Ressuscitar na mesma ressurreição de quem, meus irmãos? De Cristo, né? E se tornar um corpo, né? Glorificado, né? Na quarta-feira, segunda-feira, que estávamos lá em casa, mas né, que começou a falar na questão das guerras que acontecem, crianças sofrendo, e a gente vê todas essas coisas, a gente sofre, né, de ver o sofrimento do próximo, né, mas nós temos que ter entendimento que nós temos que passar por isso, né, mas vai chegar um dia que aqueles que participam da morte de Cristo, né, também vão participar o que da mesma ressurreição. A Bíblia deixa bem claro, aqueles que participam da mesma morte de Cristo, das mesmas aflições, né, também vai participar o quê? Da mesma ressurreição. Então, tudo aquilo que nós sofremos aqui na terra, lá vai ser o quê? Um gozo eterno. A glória eterna. Então, Paulo perdeu tudo isso por causa de quê? Por causa dessa recompensa, que é o quê? Eterno. Como ele, quando ele passou, né, 3 de 7, que foi que o irmão ofereceu. Olha lá, para Deus cantar. Passou pela morte de Cristo. Então, cada um de nós estamos passando pela essa morte. Todo dia nós estamos matando a velha natureza. Para algum modo alcançar a reflexão da nossa situação. Porque nós vamos sepultar, nos montes sepultados e ressurgimos. Isso. Mas nós ressurgimos, mas Cristo precisa ser gerado dentro de cada um de nós. No momento que ele é gerado, né, ele está sendo gerado em cada um de nós, no momento que ele se inclina para o Espírito, né, nós estamos realmente mortificando todos os desejos, todos os campos, e aí nós vamos ter confiança no final da ressurreição. Porque A nossa esperança, né? porque nós estamos andando em mudar de vida. E depois nós poderíamos estar em casa, no amor, porque nós estamos debaixo da graça. Mas o próprio Deus, ele trabalhou obras dentro da terra. E uma dessas é a comunhão entre os santos. A gente vê Eu acho que para mim uma das principais obras é a comunhão. Porque quando eu estou aqui, eu estou pensando no mundo. Sinceramente, eu vou entender o que acontece com vocês. Quando nós estamos na comunhão, seja nessa aqui, seja no ajuntamento domingo, seja no destacamento daqui para Paraíba, ser com os irmãos, né? Nós não se lembramos do quê? Das coisas do mundo. Porque aqui nós estamos no mesmo pensamento, no mesmo sentido, né? Nós se lembramos só das coisas grandiosas de Deus. E hoje nós sabemos que muita gente aí está brincando numa religião aí. Estão brincando e pensando que estão fazendo a vontade de Deus naquela brincadeira. E nós, graças a Deus, só temos essas coisas. Né? Quer dizer, tem gente hoje fazendo essas coisas aí, mas está obedecendo um mal religioso, uma bagagem religiosa. Agora tira ela de lá para vir para Cristo, para só ouvir, meditar e tentar andar em vida aqui. Vai ficar isso chato. Aí, o interessante, depois que Paulo falou tudo isso aqui, aquilo que ele teve com Pedro, que, né, até como justiça, né, que ele perdeu, ele fala assim, ó, para ver, né, depois de ter deixado tudo aquilo, né, eu tive como Pedro, realmente eu abandonei, tudo por Cristo, mas para quê? Ó? Para ver se de alguma maneira
eu possa chegar à ressurreição o quê? Dentre os mortos. Da mesma ressurreição de Cristo. Então, Paulo assim, deixei tudo isso aqui. Que eu estou aqui explicando para vocês. Mas para quê? Para que eu possa chegar ao quê? Na ressurreição o quê? Para ver se de alguma maneira eu posso chegar ao quê? Na ressurreição dentre os mortos. Então nós deixamos tudo aqui que nós vivemos para que no propósito. É para ver se nós podemos o quê? Que nem ele fala. Para ver se de alguma maneira nós possamos chegar à ressurreição o quê? Dos mortos. E que nós possamos continuar, irmão, né, buscando a estar nessa ressurreição dos mortos, na mesma ressurreição de Cristo. Né, para que a minha carreira e a sua carreira, ela não venha a ser o quê? Não venha a ser igual. Não é verdade? Que nós possamos ter essa esperança, que nós possamos perseverar nessa confiança a qual a Bíblia nos dá, de que aqueles que morreram da mesma morte de Cristo, participar da mesma aflição e também vão participar da mesma ressurreição de Cristo. Porque essa é a promessa de Deus para mim e para você. É difícil, né? Se você for ler a Bíblia, principalmente, o apóstolo vai falar que vai permanecer, sabe quem são os remanescentes? Os remanescentes são aqueles que realmente tiveram zelo, não tiveram as coisas de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, como algo comum, como profano, mas tem um certo zelo. Os remanescentes são aqueles que não usam da graça para a libertinagem. Então tem muitas coisas que a gente tem que se libertar. Um exemplo do eu gosto de assistir filme, mas não todos os filmes que eu assisto. Eu procuro o histórico dele lá todinho. Passar porque hoje quase todo filme é pornográfico. E se você quer ver pornografia, assiste um filme brasileiro. Né? Você nem assiste, né? Não é nem você abrir. E você quer ver pornografia, eu vejo um filme brasileiro. Quer aprender para a mão, é perceber. Exatamente. Mas eu procuro lá. E mesmo procurando, às vezes quando eu coloco lá, que já peço a alguns se ele puder me ver, porque se eu ver eu vou pegar, eu já deixo de assistir ele, porque eu sou carne. É verdade? Série. Eu já andei assistindo 2 séries, não gostei, porque aquilo ali é uma novela. Dá um nó em você. Então você tem que deixar. Porque a série é a seguinte, eu assisto um capítulo hoje, eu quero assistir outro amanhã. Nem gostosinho pra. Eu já me libertei da novela, eu era um noveleiro, né? É isso. Lá em casa nós já está sendo assim novela, porque o pai gostava muito de novela. Pai, pegando. O pai gostava muito, nós assistimos muito com o pai, né? Aí me libertei. Aí vou me prender noutra, né? Nesse entretenimento que oferece, já vai. Nós temos que entender. Isso mesmo também, agora tem Bíblia. Essas são as piores, né? As novelas bíblicas, né? São as piores. Porque, irmão, tem que ter o seguinte: o que foi que aconteceu? O Caim estava com o desejo de matar Abel, não é verdade? Mas o que foi que Deus falou para Caim? Cabe o quê? Então, pronto, então, meu irmão, se você quer que é um laço para mim, cabe eu entrar nele ou sair dele. Pronto. A decisão é de quem? É minha. Cabe eu pecar ou não. Agora, irmão, se eu vejo que é um laço e eu quero, eu estou pecando, porque eu sei que aquilo ali vai me deixar. Eu sei que aquilo ali é um perigo para a minha vida espiritual. Então, o que? Aquilo que Deus falou, tá aí, na tua frente. Agora, cabe tu pecar ou não. E o que é que nós escolhemos? O que é não pecar? Ninguém é perfeito, a gente tem que fugir o máximo dessas coisas que pode o quê? Nos aprisionar. Nos fazer a pecar cada vez mais diante do Senhor. Não é verdade? Agora, e o mundo é, irmão, cheio dessas coisas, cheio desses entretenimentos. Agora cabe a quem a aceitar? É nós. A decisão, né? Que deu o hino pelo lugar sempre que gosta de cantar, né? Meu hino, tudo que é escolha, né? Então, morte, né? Não aceitar. Então, se tu tá vendo que é para a morte, meu irmão, então tu quer.
oscilação desse negócio aí. É melhor tu escolher a vida. Né? E tem muitas coisas, irmão. Eu não só eu, mas acho que cada um de nós muitas vezes que já fizeram aprisionar, já se liberta. Não é verdade? A gente pede força a Deus e nós temos aqui dominar. E você dominar por isso que o mundo nos oferece. De maneira nenhuma. Deus ele dá a capacidade para mim para você dominar. Agora, como é que eu vou conseguir dominar? Sozinho eu consigo dominar? Consigo não. Consigo não. Sem eu confessar eu consigo dominar, é pior. Se você está fazendo alguma coisa errada, não confessa para você não. Irmão, acho que isso aqui é errado, eu confesso para você que você vai se libertar daquilo. Agora, se você vê que é errado, fica lá só tentando que é errado, aí é perigoso. É verdade. Eu contei aqui, né? Eu quis arrumar o meu de ganhar mais uma renda, né? E era caindo. Mas o que foi que eu fiz? Vou continuar na minha mesma renda, porque Deus me abençoou da mesma forma. Eu podia muito bem. Né? Porque, como eu falei, cabe a mim escolher a vida ou a morte. Eu sabia que ia ser o quê? Morte para mim. Então, eu prefiro o quê? A vida. Né? Porque é o mais valioso, né? Para que nós possamos fazer que nem Paulo. Vou deixar tudo isso aqui que é para ver se eu consigo alcançar o que? A ressurreição dos mortos, né? Que foi a mesma ressurreição de Cristo. E o interessante, eu vou botar aqui um testemunho para vocês. Né? Não da igreja toda não. Mas sobre essa questão que eu falei até aqui que está passando por aquele problema e tudo. Aí o Leandro falou comigo, falou no caso, eu conversei com ela. E eu disse, rapaz, realmente eu vejo que é isso aqui que está. Né? Aí naquele mesmo dia que eu conversei com ela, no outro dia eu já não fiz aquele segundo trabalho. Não, vou deixar de fazer. No outro dia meu, eu já deixei. Não, vou deixar que eu consigo resolver isso aqui. Aí deixei, não fiz mais não. 2 semanas sem fazer. Aí o negócio começou a ficar por ali, e aí eu peguei, para ver se eu ia começar a andar, né? Aí vem na minha mente, não, acho que eu não farei nem que eu fui embora. Né? Que vai dar certo, né? Na mesma semana eu tive esse pensamento de colocar para fora da empresa. Acredito, mano. Porque esse trabalho era só uma colorir na empresa, né? E voltava. Eu dei foi graças a Deus, eu dei por pensando, eu analisando, que eu saio da empresa, pegar um par de dinheiro e que ter aquele que tem uma boa parte daquilo que eu estava mais preocupado, né? Então, Deus, mano, se a gente quiser realmente sair, Deus sempre vai dar um escape e vai abençoar a igreja dele. E vai dar. Né? Agora, se a gente quer continuar, como é que Deus vai trabalhar? Agora, se nós entregarmos na mão de Deus e confiar, e Deus ele vai abençoar a sua igreja, porque ele é galardoador, né? E ele abençoa cada um de nós. Amém? Que Deus seja louvado. E é bom, irmãos. É bom. A caminhada é difícil, às vezes a gente pela cara, a gente quer às vezes desistir. Mas pelo pecado mesmo, né? Porque eu costumo dizer que nós não temos perseguição. A nossa perseguição é um pecado que todo dia quer reinar na nossa carne, né? E a gente começa a se lembrar de coisas que. Mas é bom, irmãos, porque a gente para e vê que nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Deus é bom. Amém. No começo de junho, eu fiquei tão. Fiquei tão atribulado de espírito, irmão. Eu pensei que não ia resistir.
Hoje estou bem, porque aquela tribulação que eu passei no começo do mês, hoje eu sinto mais. Que a gente possamos orar uns pelos outros, porque não vale a pena mais voltar a comer na mesa de Satanás, porque o que Deus tem para mim para você é muito melhor. Deus seja bom. Vamos lá. Senhor, meu Deus, eterno Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Deus. Seja dado do Filho amado Jesus Cristo, que está assentado no poder de pé. Olha, Senhor, o que nós temos, ó Deus, nós somos para Te agradecer, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nossas vidas, Pai, como o Senhor fazendo. Senhor, quando olhamos para nós mesmos, nós vemos, ó Deus, o quanto, Pai, nós estamos hoje ainda, Pai, de fazer a tua vontade. Mas o Senhor, Pai, a cada dia vemos um de grande amor, Pai, misericórdia para conosco. Mesmo, Pai, nós ainda não merecemos, mas muito obrigado, Senhor. Senhor, dá força a cada um de nós, Senhor, porque muitas das vezes, Senhor, a nossa carne ela quer reinar de uma tal forma, ao ponto de nós queremos sair daquilo tão grandioso e maravilhoso, Pai, que o Senhor ofereceu para cada um de nós, Senhor, que realmente foi paz, foi graça. E dá força, Pai, dá força a cada um dos teus servos que se encontra aqui, Pai, no arroz. Eu te peço, não só por nós, Pai, mas por toda a tua igreja, Pai. Onde ela estiver, em qualquer parte do mundo, Senhor, que o Senhor possa dar força a cada um de nós e nos animar, Senhor. Nós tivemos que te agradecer, Senhor. Tudo bem, Senhor. Nós estamos merecedores de dar, mas o Senhor ainda nos ama, Pai, de tal maneira. O Senhor nos suporta para cada dia. Ó Senhor, te peço, ó Deus, em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor nos deu um bom dia hoje, Pai, nos proporcionando tudo e todas as coisas, Pai, nos dá uma boa noite de sono, que nós possamos descansar o nosso corpo físico, Pai, e que se for da tua vontade, Senhor, nos dá um novo dia, mas em tua presença, em tua presença, Senhor. Senhor, meu Deus, eterno Pai, aqui eu te honro e te agradeço. Em nome de Jesus, do teu filho amado. Amém, amém. Amém. Só para louvar o Senhor.